Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História. No vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre o governo JK. No vídeo passado eu falei sobre o plano de metas, que era seu principal plano de governo, e sobre as 5 metas principais, das quais 3 receberam investimentos. Terminei o vídeo falando da meta síntese do seu governo, construção de Brasília, que era um sonho pessoal de JK. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso e também sobre como ele terminou o seu mandato. O projeto da nova capital do Brasil estava previsto desde a Constituição de 1891, que foi a segunda do nosso país. Então, naquela, da Primeira República, a de 1934, da Era Vargas, 1937, a do Estado Novo, e a de 1946, do governo Dutra, da redemocratização do Brasil. Então, estava previsto o projeto de uma nova capital. Mas é aquela coisa de, sabe assim, tá na Constituição, mas depois a gente vê. O JK tomou isso como um projeto pessoal. E a primeira vez que ele falou sobre a construção dessa nova capital foi no comício da cidade de Jataí, em Goiás. Inclusive, existem várias histórias a respeito desse comício. Ficou famoso, né, na campanha do JK por conta, né, dele ter falado sobre a construção da nova capital. E era uma coisa assim: primeiro dia de governo, caso ele fosse eleito, essa capital tinha que ser construída. Inclusive, já tinha a localização dela, numa parte do território do estado de Goiás. Por que mudar a capital do Brasil? Lembra que eu já falei para vocês que a capital era Salvador, né? Foi a primeira capital, melhor dizendo, até 1763, quando ela foi transferida para o Rio de Janeiro. Mas por que tirar de lá a capital? Rio de Janeiro é um importante centro urbano, industrial, na região sudeste. Muitos historiadores analisam que a capital no Rio de Janeiro era um instrumento de pressão política muito grande. Talvez por conta disso Getúlio Vargas não tenha aguentado essa pressão e tirado a própria vida em 1954. Justificativa oficial de JK. Vamos transferir a capital para a região centro-oeste do Brasil para integrar todo o país. Porque assim, a capital sendo no sudeste, como era o Rio de Janeiro, as regiões centro-oeste, norte e nordeste ficam muito longe, muito afastadas da capital. Então vamos colocar a capital no centro-oeste, porque aí fica no meio do Brasil, né, e todas as regiões conseguem se integrar. Além disso, do ponto de vista estratégico, militar, ter uma capital no litoral, como no caso do Rio de Janeiro, não é muito legal. Caso o Brasil entrasse em guerra com alguém, se a capital fosse tomada, né, no Rio de Janeiro, né, você toma a capital, você toma a principal cidade do país. Então, serve também para resguardar um pouco a capital em caso de uma eventual guerra. Não que o Brasil estivesse pensando em entrar em guerra com alguém, não é isso? Mas é uma questão estratégica. Mas os críticos da construção de Brasília dizem que a capital foi transferida para o centro-oeste justamente para tirá-la desse burburinho político do Rio de Janeiro, São Paulo muito próximo, a pressão dos grandes empresários, do movimento trabalhista. Então, Brasília fica mais afastada, bem mais afastada, São Paulo e Rio de Janeiro, para você fazer uma pressão popular que tenha um efeito significativo em Brasília, é muito mais difícil, porque a cidade é muito grande, o espaço é muito amplo. Então, para juntar gente lá, fazer um protesto para valer mesmo, é muito mais difícil do que no Rio de Janeiro, por exemplo. Argumentos a favor e contrários existem, lógico. Cada um tem o direito de expressar a sua opinião. O fato é
JK foi eleito e a cidade tem que ser construída. Coube ao Lúcio Costa o planejamento estrutural da cidade. O que é isso? Questão do nosso dia a dia, sabe? Rede de esgoto, água, iluminação, essas coisas do dia a dia. Inclusive, lá em Brasília, fala-se muito mais do Lúcio Costa do que do Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer ficou responsável pela arquitetura da parte planejada da cidade. Aliás, Niemeyer é um dos grandes nomes da arquitetura mundial. Justamente para obras muito bonitas, não só em Brasília, mas em outros lugares do mundo. Mas isso acaba chamando mais a atenção dos turistas. Então, quando você vai para Brasília, você acaba conhecendo um outro lado. Você acaba conhecendo o Lúcio Costa, que nem é muito citado, fora de Brasília. Então, assim, vamos dizer assim, quem não mora lá conhece mais a figura do Niemeyer. Quem mora lá conhece mais a figura do Lúcio Costa. O fato é que os dois foram importantes para a construção da cidade. E aí, assim, Brasília foi construída literalmente do zero. O Lúcio Costa precisava partir de alguma coisa, literalmente do zero. Então, eu preciso de um desenho inicial para saber por onde eu vou começar. E esta foto aqui de cima é o primeiro desenho da cidade de Brasília. Esse é um quadro que está exposto no Espaço Lúcio Costa, que fica atrás do prédio do Congresso Nacional em Brasília. É o sinal da cruz, é uma cruz. Então, eu preciso partir de algum lugar, um eixo vertical, um eixo horizontal. E aqui, à minha direita, está a primeira foto de Brasília. Também é um quadro que está no Espaço Lúcio Costa. É esse desenho inicial, esse sinal da cruz. Esse lugar da primeira foto é a região onde hoje fica a rodoviária de Brasília. Vocês já devem ter ouvido falar que Brasília tem o formato de um avião, não é mesmo? Então, não tem muito a ver com esse primeiro desenho que estou mostrando aqui para vocês. Essa é a maquete da cidade de Brasília, que também está no Espaço Lúcio Costa. Esse é o plano piloto. O que aconteceu? O eixo horizontal, se ele ficasse retinho, iam ter alguns problemas estruturais na cidade. Então, aí tiveram que dar uma modificada no projeto e ele ficou parecendo um avião. Asa norte, asa sul, o eixo horizontal, e o vertical é o chamado eixo monumental, que é a parte planejada da cidade, é o plano piloto. E Brasília foi planejada de uma forma espelhada, ou seja, tudo que tem na asa norte tem na asa sul. E é uma cidade setorizada, dividida em setores. Então, assim, tem o setor hoteleiro da asa norte e tem o setor hoteleiro da asa sul. E eles ficam no mesmo lugar. Então, todos os hotéis, no mesmo lugar, no sentido de ser asa norte e asa sul. Então, todos os hotéis ficam num lugar, todos os hotéis ficam em outro lugar. Tem o setor de escolas, o setor de hospitais e assim por diante. Lógico que se você olhar essa maquete agora, você fala assim, professora, mas tem mais umas coisinhas ali. Tem, porque depois, a cidade foi se desenvolvendo. Então, essa parte planejada é o plano piloto de Brasília. Fora do plano piloto estão as cidades satélites, que não são planejadas, que aí sofrem com os problemas justamente da falta de planejamento. Problemas de moradia, saúde, educação, violência, enfim. Não que no plano piloto seja tudo perfeito também, mas é que o plano piloto é a cidade planejada e que é uma cidade lindíssima para ser visitada. Quem construiu Brasília foram trabalhadores que foram principalmente de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. São os chamados candangos. Pessoas que ajudaram aí foram nesses caminhões e ajudaram, a erguer a nova capital do Brasil, literalmente do nada. E como era uma cidade do tamanho que é Brasília,
essas obras duraram anos. Então, aos poucos, começaram a ser oferecidos serviços, como, por exemplo, essa segunda foto aqui, ó, que está à minha direita, está mostrando aí dentista, um comérciozinho, enfim, mas era tudo muito simples. Então, assim, casinhas de madeira. Inclusive, onde os trabalhadores moravam, os candangos, as casinhas eram de madeira. E parte dessas casas foram preservadas e hoje fazem parte do acervo do Museu Vivo da Memória Candanga, um outro ponto turístico importante que pode ser visitado na cidade. Esse aqui é o Catetinho. Na época da construção de Brasília, essa parte de asfalto aqui, que é estacionamento, não existia. Esse é o lugar onde JK ficava quando ele ia visitar as obras da cidade. Às sextas-feiras, no finalzinho da tarde, ele saía do Rio de Janeiro num avião e ia até Brasília, que estava sendo construída. E aí, nessa casinha que ele ficava. Essa parte de cima aqui, o segundo andar, onde tem duas portas aqui perto da escada, é o lugar onde ficavam os quartos. Tudo meio bonitinho, arrumadinho ali, tem o quarto onde o JK dormia, essa escadinha em madeira, e quando eu fui visitar em 2012 já estava num estado meio ruim de conservação. Lá no fundo, atrás dessa primeira construção, tem a parte de cozinha, então tudo também preservado. Então, né, um acervo vivo aí, né? Então, e o JK ficava nessa casinha. Assim, o presidente ficava numa casinha de madeira? Sim. E como eles iam, como, né, eles desciam em Brasília? Abriram uma clareira lá no meio da mata, porque não tinha aeroporto aí. O JK ia todo feliz, contente de visitar as obras, se misturava com o povo, conversava com os trabalhadores que, né, estavam erguendo a cidade, fazia questão. As pessoas queriam tirá-lo de lá, então assim, sabe? Presidente, já deu, né? Vamos embora. Não, conversando com o povo. Inclusive, quando você vai visitar Brasília, e essa foi a impressão que eu tive quando eu fui visitar, é assim, você conhece um outro lado do presidente JK. Quem mora em Brasília tem essa visão. É muito interessante, né, visitar os pontos turísticos de Brasília e ver o que as pessoas dizem sobre, né, o presidente Juscelino Kubitschek. Essa foto eu tirei na torre de TV, que fica bem no centro ali do plano piloto. Os prédios que eu destaquei aí em vermelho são os prédios da esplanada dos ministérios. Lá no fundo da foto dá para ver o prédio do Congresso Nacional. Quando eu fui visitar, era mês de agosto, inverno, que quase não chove, então estava tudo seco aí. Mas na época de chuvas, essa parte fica toda verdinha, fica, né, um gramado bem bonito. Como vocês podem perceber aí pela foto, tem os dois setores hoteleiros, né? Então a torre de TV fica próxima ao setor hoteleiro. Percebam aí que não tem fios, igual tem em São Paulo, aqueles fios de eletricidade, de telefone, de TV a cabo, de tudo. E não tem semáforo aqui nessa parte. A passagem de pedestres é subterrânea. Então, aí no eixo monumental, tem um semáforo lá na frente do Palácio do Planalto. A Praça dos Três Poderes, que é entre os prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, uma praça enorme também, que aliás tem uma escultura em homenagem aos candangos. Então, assim, a parte planejada da cidade de Brasília é muito bonita, sim, e vale a visita. Se você tiver a oportunidade de conhecer Brasília, recomendo a viagem. E aqui está o presidente JK, mais à minha direita aqui na foto, todo sorridente e orgulhoso, subindo a rampa do Palácio do Planalto no dia 21 de abril de 1960, quando a cidade foi inaugurada. Percebam ali os prédios da esplanada dos ministérios ao fundo ainda não estavam terminados. Mas assim, era o último ano do seu governo. Ele precisava entregar a cidade. Então entregou. Depois ela foi sendo finalizada. Porque existem análises que dizem que se o JK não tivesse entregado a cidade, ela nunca teria sido terminada. E aí seria, né, um escândalo de grandes proporções. Aí está aí realizando seu sonho, conseguir construir a nova capital.
Muitos consideram JK um gênio por ter construído uma cidade a partir do zero, e outros o consideram um pouco, fora dos padrões, porque gastou-se muito dinheiro para a construção da cidade. JK era muito querido pelo povo, mas ele não era muito bem visto por determinados setores militares. Por sua ligação com o populismo varguista, por relações políticas com trabalhistas e até comunistas. O JK era um político que a gente chama de conciliador. Gostava de conversar, vamos resolver na conversa, vamos ouvir todo mundo, e determinados setores militares não viam isso com bons olhos, porque assim, você está dando voz aos trabalhadores. Ele enfrentou problemas com os militares em 2 momentos. Na revolta de Jacareacanga, que é uma base aérea no sul do Pará, foi uma revolta de oficiais da aeronáutica em 1956, que durou 19 dias e seus líderes foram presos. E depois, em 1959, a revolta de Aragarças, em Goiás, uma revolta de oficiais da aeronáutica e do exército, que durou 36 horas. Também líderes foram presos. Me mudei aqui de lugar um pouco para dizer o seguinte: nas 2 revoltas, Jacareacanga e Aragarças, o JK anistiou os militares revoltosos depois de um tempo. Tirou da prisão e perdoou. Anistia significa perdão. E aí vem a questão, que se relaciona com esta imagem. O JK fez isso por um ato de habilidade política, tipo, sou eu que dou a última palavra, eu que prendo, eu que mando soltar, ou por medo dos militares? Os militares eram uma sombra aí para o JK, porque lembrem-se que eles estavam tentando tomar o poder desde 1954. Só não fizeram isso porque o Vargas tirou a própria vida. Lembra depois que teve aquela crise política no pós-morte do Vargas, o JK foi eleito e não queriam que ele assumisse, aí entrou em cena o ministro da Guerra, então toda aquela coisa. Então sempre tinha essa sombra política aí dos militares. E nesses episódios de Jacareacanga e Aragarças, essa questão de anistiou porque estava com medo dos militares, isso acabou aparecendo. O governo do JK não teve só aspectos positivos. Os anos dourados de crescimento econômico, o otimismo, a democracia, a construção de Brasília. Uma hora essa conta chegou. Os empréstimos no exterior, tanto para a construção da capital como para continuar a industrialização do Brasil, fizeram com que a dívida externa aumentasse muito, que o Brasil e a dependência do Brasil em relação ao capital estrangeiro também. Não se sabe exatamente quanto foi gasto na construção da cidade, porque circulava dinheiro vivo lá em Brasília, não tinha banco, não tinha cheque, não tinha cartão. A cidade estava sendo construída. Calcula-se, e os meus dados aqui já estão desatualizados, que Brasília teria custado 83 bilhões de dólares. Esses cálculos são de 2019. Há um aumento no custo de vida, os sindicatos começam a organizar greves, e o JK adota o caminho da conversa, da conciliação. Então, assim, eu sei que a situação está difícil, mas esse é um pouco de sacrifício que vocês, trabalhadores, precisam fazer pelo país, que deixa os setores conservadores muito preocupados também. Além disso, há um aumento visível dos desequilíbrios regionais entre o Nordeste e o Sudeste, principalmente porque as indústrias vieram aqui para a região Sudeste, durante o governo dele. A questão no Nordeste tem a ver também com o problema da seca. E para tentar resolver esse problema, o JK criou a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. O objetivo da SUDENE era emprestar dinheiro para que pessoas pudessem fazer projetos, lógico, você apresenta o projeto para receber o dinheiro emprestado, para poder tentar resolver o problema da seca. Só que, infelizmente, algumas pessoas usaram o dinheiro para outras coisas que não tinham nada a ver com a seca,
a Sudene virou um escândalo, isso arranhou a imagem do presidente e acabou que não resolveu o problema da seca coisa nenhuma. Muitas pessoas saíram de cidades no sertão nordestino, tentaram emprego nas cidades lá, não conseguiram. Muitas vieram para cá, para o Sudeste, e a região Sudeste não foi capaz de absorver toda essa população. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, começaram a sofrer com problemas de habitação, saneamento básico, saúde, educação, segurança, o crescimento das favelas, então não tinha oportunidade para todos. A popularidade do presidente começa a cair por causa da crise econômica e também pelo aumento das denúncias de corrupção. JK estaria envolvido em corrupção, embora não tenha sido provado nada contra ele, e também denúncias de superfaturamento na construção da nova capital. O que é superfaturamento? Por exemplo, você compra, vou dar um exemplo simples, só para vocês entenderem. Você compra uma caneta por R$3. Aí na nota fiscal, ao invés de você colocar R$3, você coloca 10. Então, isso é superfaturamento. Então, isso foi arranhando a imagem do presidente. Lembra que eu já falei para vocês em vários momentos que quando tem uma crise econômica, a imagem do presidente começa também a ficar meio arranhada. E no final do seu governo, o JK tem que enfrentar todos esses problemas. Em 1960, o último ano do seu governo, começa a campanha eleitoral e vai escolher o seu sucessor. JK tem como seu candidato o ex-ministro da Guerra, o Marechal Henrique Teixeira Lott. Enquanto isso, a oposição vai lançar um outro candidato que promete ser diferente de todos os políticos que o Brasil já tinha visto. Esse candidato é o paulista Jânio Quadros. Nós vamos falar sobre a campanha presidencial e a eleição do Jânio no próximo vídeo. Você já foi a Brasília? Conhece a cidade? Se você já foi, deixa aqui nos comentários qual lugar você mais gostou, que mais te chamou a atenção na cidade. Não se esqueça também de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vou deixar como tela final parte 1 do vídeo sobre o governo JK, caso você ainda não tenha visto ou tenha ficado com alguma dúvida. Eu vejo vocês lá então. Obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui, um beijo a todos e até mais. Tchau!